Eu tenho uma mangueira que quando eu comprei a casa já tinha 20 anos que ela estava plantada e nunca deu nada. Não era suficiente, porque volta e meia acontecia alguma coisa e eu ficava sem saber, mas volta e meia eu matava as próprias. Eu não tinha resultado com as minhas frutíferas antes de conhecer o método do planteiro. Eu não conseguia levar avante uma frutífera. Ela morria, não só frutífera, qualquer planta. Flores, folhagens, elas morriam. E eu não conseguia saber por quê. A gente pegava, comprava as plantas, né? Aí pegava, comprava a terra, plantava lá, deixava lá. Tipo assim, igual tem um pé de jabuticaba que eu fiquei com ele 6 anos, 7 anos. E nunca deu nem a jabuticaba. Tem outras plantas que a gente plantava aqui, ficava 3, 4 meses, ficando ruim as folhas, né? Pegando várias doenças, né? E eu não tinha nem noção. Geralmente eu não tinha resultado, né? Aqui eu sempre tive plantas mudas enxertadas, porém eu não conseguia produzir com elas. Os tomateiros estão crescendo, crescendo pimentões, minhas hortaliças estão crescendo, minhas flores estão mais bonitas. Então, tem seio crescido, cresci bastante, não tenho matado nenhuma plantinha até agora. Nesses 3 meses, ninguém morreu. Eu tô vendo muita diferença nas minhas frutíferas agora. Você vai ver resultado, e quanto mais resultado você vê, você vai querer mais. Né? E aí me fez seguir adiante, porque eu vi que o método dele funciona. E a partir do momento que eu comecei a aplicar o conhecimento que eu consegui com ele, que ele passou para mim, as minhas frutíferas não morreram mais, minha jabuticabeira deu frutos, meu limoeiro deu frutos. Melhorou realmente em quase tudo, né? Porque fazer a adubação correta dessas plantas, fazer as podas adequadas dessas plantas, aí que eu comecei a verificar os resultados delas. Foi realmente menos de um mês. Somente em um mês eu já pude ver os resultados de melhora dessas plantas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana do Quintal Produtivo. E eu me chamo Emerson Bola e sou um especialista em plantas. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para transformar o seu quintal comum em um paraíso verde de frutíferas anãs e de hortas. Mesmo que você não tenha espaço aí, tenha pouquíssimo espaço, mesmo que você não saiba como fazer isso, não sabe nada, mesmo que a sua terra não seja boa para poder produzir, mesmo assim você vai conseguir transformar o seu quintal. Eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, né? Transformar qualquer ambiente aí, o seu quintal, em um paraíso de frutíferas anãs e hortas. Porque eu também pensava assim, pensava que não era possível cultivar em pequenos espaços e fazer qualquer frutífera ou horta produzir, né, em vasos, mesmo sem o uso de agrotóxico e veneno. Porém, isso é possível sim, mas se eu estivesse no seu lugar, eu também duvidaria. É normal, mas depois de ter conseguido alcançar na minha própria vida e depois de ter ensinado centenas de pessoas ao longo do Brasil e do mundo, pessoas comuns que mudaram as suas vidas através desse método. Então eu estou aqui para te provar que é possível para você também. Então se prepara para ouvir a história dessas pessoas que eu consegui ajudar. Tem um espacinho bem pequeno na frente da minha casa que eu planto, e daí eu tenho 18 pés de oliveira em vasos pequenos, 12 árvores frutíferas e o resto eu planto na frente, em 3 canteiros pequenininhos eu tenho uma horta. Mas um espaço super pequeno, mas eu planto alface, couve, pepino, vagem, eu divido e faço a minha hortinha. Até tomate eu plantei e estou colhendo já. Eu plantei até hoje de manhã, eu mostrei para o Emerson um pé de abobrinha num vasinho. Eu acho que o vaso tem 12, 15 litros. Já tá com a abobrinha desse tamanho assim, pequenininha, desse tamanho essa abobrinha, coisa mais linda. Eu nunca tinha plantado abobrinha num vaso, eu plantei e tá dando resultado. Muito bonito. Não colhia tanto. Eu agora, até os vizinhos estão comendo minhas alfaces. Eu tô dando até para os vizinhos, porque eu não tô dando conta. Tá vindo tanto e crescendo tanto que até os vizinhos estão comendo da minha plantação. Que nem os tomates. Eu não imaginei que se eu plantasse e adubasse desse jeito, eu ia colher tanto tomate. Que nem os pepinos. Eu plantei pepino em vaso. Tá subindo, tá
Tem pepino, assim, de colher todo dia, um monte de pepino. Eu não tô dando conta em comer de tanto pepino que eu tenho. Uma coisa que eu nunca tinha plantado antes era pepino. Eu comecei mesmo, acho que foi em outubro, a aplicar tudo certinho, a fazer, sabe? Uns dois meses, 1 mês e meio, 2 meses, daí começou a produzir bem. Gente, sem mentira, eu tirei hoje 2 pés da alface americana. Eu nunca tinha alface americana, nunca consegui produzir 2 cabeças enormes da alface americana. Eu disse, olha, eu fiquei assim, nem eu acreditei que é uma alface tão linda que eu consegui produzir na minha hortinha, que nem eu tive. Não, mas olha o tamanho do pé de alface aqui, olha só. Olha, isso aqui é um pé. Isso aqui é outro pé, olha só. Olha o tamanho. É muito lindo, é muito. Olha, aqui, olha meus pepinos, olha. Cheio de flor, ó. Canteirinho na frente da minha casa. E isso aqui era grama. Aí ontem eu plantei aqui plantei umas rúculas aqui no vaso, ó. É outra coisa tu ter uma hortinha. Olha o meu pé de abobrinha no vaso. Aqui tem mais algumas coisas, meus pepinos, a livagem, num pedacinho só. Tô muito feliz, tô muito feliz. Isso que eu não tenho muito tempo, né? Tá vendo aí? Essas são histórias de algumas pessoas que estão usando o método dos 4 ciclos, colhendo todos os dias verduras, frutas, né, hortaliças 100% orgânicos, sem veneno e sem agrotóxico, direto do seu quintal. Pessoas que não sabiam que tipo de vaso usar, qual tipo de substrato colocar em cada uma das frutíferas, né? Não entendiam nada como adubar essas frutíferas e hortaliças, que não sabiam combater as pragas que atacavam suas plantas, principalmente não sabia também fazer as podas que são necessárias para todas elas, não sabiam como manter as frutíferas anãs e hoje sabe tudo isso graças a esse método. Se você quer aprender também, fique atento e assista às 3 aulas. E essa aqui é a aula 1, onde você vai ver os primeiros passos para transformar o seu quintal comum em um paraíso verde de frutíferas anãs e de hortas. Na próxima quarta-feira você vai assistir a aula 2, onde eu vou te mostrar os pilares, né, para isso poder dar certo. Tudo que você tem que fazer passo a passo. Na próxima quinta-feira é a aula número 3 e nela eu vou te mostrar o caminho para você iniciar no seu quintal produtivo. Eu já quero te avisar que a aula 2 e a aula 3 serão liberadas todas no mesmo horário, tá? Às 20 horas. É muito importante que você assista o mais rápido possível para você poder fazer cada parte do desafio, tá? Ué, desafio? Que desafio, Bola? Calma que eu vou falar do desafio incrível que eu estou preparando para vocês. Então fica ligado. Para você ficar por dentro desse desafio, tá? Assista essa aula até o fim. Não perca nenhum detalhe, que senão você vai perder o desafio e vai perder o grande prêmio que eu estou preparando para você. E de cara eu já vou te dar logo o primeiro presente. Durante esse evento eu vou dar 3 livros. Esses livros que estão aparecendo aí na tela. Vai ser um livro para cada aula. Ou seja, aula 1, livro 1, aula 2, livro 2 e aula 3, livro 3. São livros bem legais, bem ilustrativos e cheios de conteúdos legais. Em cada livro vai ter exatamente tudo que eu falei na aula. E como é que você vai ter acesso a esses livros? Durante cada aula eu vou falar uma palavra mágica que vai desbloquear o livro. Então por isso que é importante você assistir até o fim, porque a qualquer momento eu posso falar a palavra. E se você deixar passar, você não vai conseguir abrir o livro. Então preste bastante atenção da aula, não saia nem só um segundo para você não perder essa palavra. E assim que acabar a aula, você vai abaixar aqui na descrição desse vídeo, aqui mesmo no YouTube, lá embaixo vai ter o link para baixar o livro. Vai ter um link escrito livro da aula 1. Você vai clicar nesse link, vai baixar o livro. E na hora de abrir, ele vai pedir essa palavra mágica e é só você digitar a palavra e pronto. Então fica ligado, não perca um segundo para você não perder a palavra mágica e não perder o livro.
Então agora você deve estar se perguntando como é que eu e essas pessoas, os meus alunos, todo mundo conseguiram transformar as suas vidas para melhor, plantando frutíferas e hortas em casa, no quintal, 100% orgânicas e natural. Em espaços pequenos, né? Como eu consegui desenvolver essa metodologia, como eu consegui fazer esse método. Então vamos lá que eu vou te contar como eu cheguei nesses resultados. Bom, eu já fui como você. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia por onde começar, muito menos que era possível ter uma produção de orgânicos no seu quintal 100% natural, mesmo em poucos espaços. Tudo começou quando eu me mudei para uma outra cidade. Aos quase 30 anos lá que eu tinha na época, eu me vi mergulhado em uma rotina de uma cidade grande. Eu era um profissional estressado e ansioso, vivendo uma vida frenética, sem tempo para fazer nada, comendo comida fast food, se alimentando mal. Naquele momento eu sentia falta daquele prazer de colher uma fruta orgânica feita no quintal, hortaliça plantada por você, igualzinho eu aprendi junto com os meus avós, né? Naquela época, mais de 30 anos atrás, toda a base da nossa alimentação lá era feita pelas hortaliças e frutas que a gente plantava no próprio quintal. Porém, nessa nova casa que eu mudei, o quintal era muito pequeno. Não dava nem para colocar uma só árvore. Como é que eu ia fazer um pomar? Então foi aí que eu tive a grande ideia de plantar frutíferas em vasos. Porque assim eu poderia fazer um pomar em espaços pequenos. Poderia colocar um número maior de frutíferas mesmo com pouco espaço. Igual esse aqui, ó, atrás de mim. Um pequeno espaço, ter mais de 10 ou 15 frutíferas produzindo. Então eu fui lá no viveiro de plantas, né? Comprei mudas, comprei vaso, comprei substrato, comprei todos os adubos que eu precisaria e tal. E aí eu passei o dia inteiro plantando. Montei os vasos, fiz as adubações, fiz exatamente tudo que eu acreditava que deveria ser feito para poder dar certo. Então passou um mês e nada de crescimento. Passou outro mês, nada de dar certo. Passou 3 meses, algumas plantas morreram, outras não evoluíram, ou seja, não tive resultado algum. Então foi frustração total. O que era para ser uma terapia virou um verdadeiro pesadelo. E eu não tinha nem noção do que poderia ser, né? E nem o que fazer, porque tudo que eu aprendi com os meus avós, eu estava fazendo. Eu acreditava que plantar em vaso era igual plantar no solo lá, então era muito fácil na minha cabeça, né? Aí eu fiz o que todo mundo que está aqui faz. Eu comecei a pesquisar na internet. Então peguei vários pedaços de pequenas informações, eu misturei tudo, no final ficou uma bagunça total. Porque na internet tem milhões de dicas, mas todas são superficiais. Além do que a grande maioria não é verdade, são mentiras, são pessoas atrás de curtida, então coloca qualquer informação lá. Muitas coisas que tem na internet, as pessoas nem praticaram, simplesmente replicaram de alguém e nem sabe se é verdade. Na internet não tinha um manual que ensinasse tudo certinho. É tudo muito bagunçado, tudo muito fora de ordem. As poucas informações que tinham lá sobre frutíferas e sobre hortas eram frutíferas plantadas em solo. E isso naquela época, nem tinha muita informação sobre isso também. Então o que eu pensei? Só pode ser a adubação. Então eu fui lá no viveiro de plantas e comprei lá, se eu não me engano, mais de 20 tipos de adubos. Então eu comecei a aplicar esses adubos sem saber do que estava fazendo ali praticamente, né? Comecei a aplicar nas plantas. E aí o que aconteceu? Muitas delas morreram, porque eu descobri que o excesso de adubo pode matar a sua planta. Além de não fazer efeito nenhum, né, ainda pode matar a sua planta. Ou seja, não estava dando resultado algum. Eu comecei a me questionar, será que eu não tinha mão boa para plantar? Será porque na minha região era muito quente? Será que eu não nasci para isso? Quem tinha nascido para isso eram os meus avós, né? Ou então será que o solo que eu estava usando era um solo ruim, não tinha escapatória, não tinha o que fazer? Eu comecei a botar a culpa em tudo. Então depois de muito tempo jogado fora, muito dinheiro investido à toa, sem resultado nenhum. Então depois de tudo dando errado, eu já estava desanimado, já estava quase desistindo. Foi quando eu descobri um livro de um especialista europeu. Eu sempre gostei muito de ler, né? Esse livro falava dos problemas dos agrotóxicos e venenos, né, nas frutíferas e nas hortaliças. E nesse livro ele relatava um experimento que ele mesmo fez sobre o efeito dos agrotóxicos nas frutas, verduras e legumes, para saber se o grau de contaminação ia prejudicar a saúde das pessoas, né? Foi aí que eu lendo esse livro, eu vi um capítulo, me deparei no capítulo onde ele relatava como as frutíferas dele estavam perfeitas e tal, mesmo usando agrotóxico e veneno.
Então quando eu vi as imagens das frutíferas, né, e das hortas dele, tudo prosperando muito bem, produzindo muito, tudo plantado em vasos, né? Isso encheu meu coração de esperança e eu vi que era possível sim. Eu só estava fazendo a coisa errada. Então eu tinha que fazer de maneira correta para tudo dar certo, porque ter como fazer era possível sim. Mas no livro não tinha muita explicação de como fazer isso, né? Não tinha um passo a passo. Afinal de contas era um livro que falava de agrotóxico e não de como produzir frutíferas e hortas em vasos. Foi aí que me deu um ânimo, né? Aquelas imagens daquelas frutíferas produzindo ficou marcado na minha cabeça. Porém, também depois de ler esse livro, eu fiquei muito mais preocupado com a minha saúde, sobre os efeitos dos agrotóxicos e dos venenos no ser humano, né? Muita gente não tem nem noção, só vai descobrir quando aparece uma enfermidade. E muitas vezes pode ser até tarde. Então a partir desse momento eu fiquei com muito medo de pegar uma doença grave, desenvolver uma doença grave no futuro, sei lá, até mesmo câncer ou qualquer uma outra. Então eu comecei a me cuidar. Aquelas informações só me deu mais vontade ainda de querer aprender a fazer da maneira correta, né? Fazer de maneira orgânica, igual fazia antigamente os meus avós. Eu fui pesquisando cada vez mais, achei mais produtores, né, em outros países, na Europa principalmente, né? Achei mais livros que falavam sobre frutíferas e hortas em vasos de forma orgânica. Achei vários artigos, principalmente lá fora do Brasil, né, que tratavam exatamente disso. Nos artigos tinha muita informação sobre o tipo de adubação, sobre o controle de pragas, né, como controlar as pragas, como fazer as podas de maneira correta e tal. Porém, tudo fora de ordem, né, não tinha um passo a passo também não. Era tudo muito bagunçado, então deu muito trabalho para poder reunir tudo isso e colocar em uma ordem. Era tanta informação que eu nem sabia por onde começar. E muito dos adubos que tinha lá e tal, da forma que eles faziam, não tinha nem no Brasil, né? Eu tinha que pesquisar e adaptar para o nosso jeito brasileiro, porque muitas coisas que tem lá não tem aqui. Então foi aí que eu decidi pegar aquelas informações de todos aqueles artigos que eu li e me aprofundar de verdade nisso. Então foi aí que eu tive uma ideia de separar 10 plantas, né? 10 pés de manga da mesma idade, da mesma variedade e começar a fazer os testes em cada uma delas e para ver qual que evolui mais de acordo com esses testes. Então tudo que eu aplicava em todas essas plantas, eu anotava em um caderno, passo a passo, o dia, a hora, a quantidade que eu coloquei em cada uma delas e tal, para poder fazer os testes. Porém, uma dessas 10 começou a florir, cresceu mais rápido e se destacou de todas as outras, né? Uma delas se destacou muito melhor do que todas elas. Da mesma forma aconteceu com a horta, né? Eu tinha um canteiro, em cada canteiro eu fazia testes diferentes. Mas, cara, isso demora muito, tá? Você fazer um adubo para fazer efeito numa planta demora mais de 2 meses. Então imagina o tanto que eu tive que testar, o tanto de tempo que eu tive que fazer isso. Então, olhando as minhas anotações, eu fui ver lá o que eu tinha colocado nessa planta que se destacou, o que eu tinha colocado nesse canteiro, né, que deu mais resultado. Fui olhar tudo que eu tinha anotado sobre essas plantas para saber o que eu tinha feito diferente, né, porque elas tinham se destacado das demais. Foi aí que eu percebi que essas plantas que se destacaram, elas tinham 4 fundamentos especiais. O último fundamento era o mais importante de todos. Mas esses 4 fundamentos foi o que fez essas plantas se destacarem das demais. Depois de descobrir esses fundamentos, peguei todas aquelas anotações que eu tinha lá e tal, aproveitei só o que deu resultado, o que não deu, descartei, peguei tudinho, anotei, reorganizei tudo. Ou seja, peguei somente as informações que ia acelerar, né, o meu cultivo, que ia tornar ele eficiente, que ia tornar ele mais fácil e principalmente muito mais produtivo. Foi assim que eu descobri um método que eu podia aplicar em qualquer planta, em qualquer frutífera, hortaliça e tal. Aplicando esse método ia funcionar e essas plantas iam desenvolver muito mais rápido, muito melhor. Eu vi que tinha um passo a passo, com início, meio e fim, com algumas práticas que realmente funcionavam. Foi assim que eu vi que qualquer pessoa poderia, através desse passo a passo, transformar o seu quintal comum em um paraíso verde de frutíferas, anãs e hortas, produzindo de verdade, mesmo com pouco espaço em casa. Eu chamo esse método de método dos 4 ciclos. É uma forma poderosa de cultivar qualquer planta, desde que você aplique ele de forma eficiente. Se você aplicar esse método, você poderá alimentar aí a sua família com hortaliças e verduras, mesmo tendo um pouco espaço, sem agrotóxico, sem veneno, sem nada disso. E a partir desse momento minha vida ficou muito melhor. Meu quintal virou um paraíso verde, né? Cheio de frutíferas e de hortas, me deu mais paz, mais alegria e eu achei um novo motivo para viver, né?
Os meus vizinhos ficaram encantados, ficavam loucos quando ia lá em casa e via aquele paraíso cheio de frutíferas e tal. Eles me perguntavam, né, como é que era possível cultivar tão bem em pequenos espaços, né? Como eu fazia para frutíferas anãs produzir em vasos. Então eu comecei a ensinar algumas pessoas que iam lá em casa e tal, os meus vizinhos, os meus amigos, e o resultado foi incrível também. Algumas pessoas que nunca tinham plantado nada na vida começaram a ter grandes resultados, começaram a consumir seus próprios alimentos, né? E eles muitas vezes enviavam para mim, mandava lá um balde, né, cheio de tomate, um balde cheio de manga. Pessoas que realmente tinham mudado as suas vidas através do cultivo, tinham encontrado a verdadeira felicidade. Eu criei um canal na internet para ensinar mais e mais pessoas, né, para a gente trocar informações. Começaram a chegar as pessoas querendo me entrevistar, até mesmo canais de televisão, igual essa aqui, que é uma entrevista que eu dei pro Fala Brasil, do TV Record, onde eu pude explicar um pouquinho do cultivo de frutíferas anãs e de hortas em casa. Dá uma olhadinha. Uma pergunta para você. Você já pensou em cultivar e colher frutas dentro do próprio apartamento? Pois saiba que, além de saudável, esse hábito virou terapia. Imagine você poder colher frutas fresquinhas dentro de casa. Aqui eu tenho limão, eu tenho laranja. E se engana quem acha que precisa ter muito espaço para plantar essas árvores. Mesmo você morando em apartamento, tem plenas condições de você ter uma frutífera e você cuidar dela. E ela, por incrível que pareça, vai dar frutos também, mesmo estando no vaso, né? Ter o prazer de consumir uma fruta produzida dentro da sua própria casa é uma ótima alternativa. E, principalmente, faz bem para a saúde mental. A psicóloga Carla Montelli fala do benefício da arte de cuidar de uma planta. Nos está dando a oportunidade de a gente testar muita coisa. E para quem gosta, essa normalmente é uma fonte de prazer muito boa. Para os mais ansiosos, é uma excelente terapia. Mesmo depois da quarentena, é um hábito que veio para ficar. Tanto que o Emerson criou até um grupo nas redes sociais das pessoas que amam ter frutas em casa. E o grupo ele tem pouco tempo que foi criado. E todos os dias entra mais de 3 a 5 mil pessoas por dia. Hoje ele já está com, em média, aí, 65 mil pessoas. Saboreando ou só admirando, o importante é ter a sensação de trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa. Então, depois que eu fiz essa reportagem, aumentaram ainda mais o número de pessoas me pedindo para ensinar como plantar em casa, como transformar o seu próprio quintal. Foi daí que eu comecei a ensinar mais e mais pessoas. E hoje eu tenho mais de centenas de alunos espalhados pelo Brasil e por outros países também. A transformação na minha vida e na vida dos meus alunos foi tão grande que para mim se tornou um grande prazer passar isso adiante e ensinar as pessoas. Ensinar cada vez mais essas pessoas plantarem no seu quintal de forma orgânica para ter uma vida longa, longe de doenças, né, com alimentos orgânicos saudáveis que você mesmo plantou. Foi por esse motivo que eu resolvi compartilhar todo esse conhecimento na internet, para atingir mais e mais pessoas, né? Para trazer mais prazer a elas. Hoje eu recebo diariamente mais de 200 perguntas sobre o cultivo de hortas e de frutíferas anãs em vaso. E isso me dá muita alegria, né? Saber que tem tanta gente interessada nisso. Eu posso dizer que eu encontrei o meu propósito de vida. Eu me sinto realizado com isso. Eu fico muito feliz com cada pessoa que eu ajudo a transformar o quintal dela em um paraíso verde, cheio de alegria, paz, onde ela pode cultivar a terapia do amor, onde ela pode realmente plantar com eficiência, né, no seu quintal, frutíferas anãs e hortas. E é por isso que eu convido você que está escutando aqui agora a trilhar esse caminho junto comigo de amor, de esperança, de paz. E o solo da vida podemos plantar não apenas sementes, mas sonhos e alegria que floresce toda manhã, mesmo nos corações mais urbanos. Você vai conhecer o caminho de tudo isso se ficar até o final e assistir as 3 aulas. Quais eram esses 4 fundamentos? Calma, calma que eu vou te explicar na aula 2 de um por um o que é cada fundamento desse e por que ele é tão eficiente. Ele foi todo baseado em testes que eu fiz na vida real. E é o que eu faço até hoje e ensino para todas as pessoas, para meus alunos e para todo mundo. Mas eu vou te falar mais sobre esses fundamentos na aula 2, calma. E agora eu quero firmar um compromisso aqui com você agora, que a partir desse momento você vai fazer tudo para buscar a sua saúde e o seu bem-estar. A partir de agora, nós vamos trilhar juntos o caminho para transformar o seu quintal e a sua vida. Agora eu quero que você faça esse compromisso comigo, eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos e repita comigo.
eu prometo transformar o meu quintal em minha vida e fazer parte da comunidade secreta dos planteiros urbanos. Pronto, você acabou de fazer um juramento e se comprometer. E nesse momento eu quero te mostrar os 8 motivos porque você deve transformar o seu quintal comum. Dá uma olhadinha nesse vídeo com o cultivo de frutíferas anãs e hortas. Vou te dar 8 motivos para isso. Então vamos lá. O primeiro motivo é uma alimentação super saudável. Quando você cultiva seus próprios alimentos, você tem acesso a produtos altamente frescos, ali tirado na hora, colhido diretamente do solo ou da planta, o que garante um teor muito mais elevado de vitaminas. Esses nutrientes são muito importantes para combater vários tipos de doenças, como diabetes, hipertensão e até mesmo câncer. E alguns estudos indicam, que frutas e hortaliças orgânicas têm muito mais nutrientes do que aquelas cheias de veneno e agrotóxico que você compra no mercado. Tem muito mais vitamina C, tem muito mais ferro, muito mais magnésio, é muito melhor do que as do mercado, Ou seja, resumindo, você cultivar o seu próprio alimento vai te dar muito mais saúde e vitalidade. E eu sei que nesse momento também muita gente pensa, Bola, então eu vou simplesmente lá no mercado comprar os orgânicos e pronto, vou resolver esse problema. Mas os orgânicos não têm agrotóxico nem veneno. Eu também pensava dessa forma, porém tem 3 observações. A primeira, você sabe que as verduras e frutas que você compra no mercado de orgânico são orgânicos mesmo? Você tem certeza disso? Porque eu já cansei de ver produtor rural falando que é orgânico e tacando veneno. Como é que você vai ter 100% de chance de saber se é orgânico ou não? Segunda observação, é difícil você achar um lugar que vende os orgânicos. Você vai ter que ficar procurando ali e tal, vendo o melhor lugar. Isso vai dar trabalho, você vai gastar muito tempo, Então talvez não valha a pena todo dia ficar procurando os orgânicos. E a terceira observação é que são muito caros, não são baratos. Eles são 30%, em alguns casos de 30% a 50% mais caro do que o convencional. Então você vai gastar uma fortuna aí e você nem sabe se realmente é orgânico, Então qual é a solução? A solução é bem simples. É você plantar os seus próprios alimentos aí na sua casa. É por isso que eu estou aqui, é para te ensinar como fazer isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu mudei para cá, eu vim de São Paulo aqui para Teresópolis e eu vim para plantar, eu vim para ter uma vida assim, no campo. Agora já está tudo ganhando vida, pessegueiro com florzinha, jabuticaba com florzinhas já também, então já está bem diferente. Eu já vi que elas já expandiram as folhas, elas já ficaram, eu plantei uma pitangueira, olha, ela ficou maravilhosa, ela está assim, cheia de brotinhos, em poucos dias, assim, ela já, parece que ela agradeceu, assim, sabe, a forma como ela foi cuidada. Nos dias de hoje, nós estamos vendo, assim, que os alimentos, eles estão ficando cada vez mais adulterados, cada vez mais contaminados, tudo está com problema, e os industrializados nem se fala, Então, eu sou naturoterapeuta também. Então, a gente sabe o valor que tem um alimento que a gente plantou, que a gente colheu. É uma oportunidade das pessoas aprenderem como produzir para o seu próprio alimento. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é vida. Além de ser uma terapia que você ocupa. Eu amo mexer na terra. A gente sabe que mexer com a terra libera até vitamina B12 para a gente, Então, quer dizer, o fato de você estar ali fazendo essa terapia com os alimentos, de plantar, de mexer com a terra, de olhar para aquilo que a natureza fez, Isso é muito bom. E quando você vê, então, uma florzinha ali, você já fica assim, vai dar fruto, E quando você colhe o fruto e come, então, meu Deus, acho que a gente libera ali um tanto ali de energias positivas dentro da gente, e mitocôndrias, então, vão lá nas alturas, porque a gente fica assim, super, super feliz de ver. A gente plantou e a gente colheu. Isso não tem preço. Independente da profissão que a pessoa tenha, independente daquilo que a pessoa saiba fazer, isso é um ganho para a vida dela. Tá vendo aí? Bem legal, Você pode fazer o mesmo aí no seu quintal. E a vantagem de aplicar o método dos 4 ciclos é que você pode escolher as frutas e hortaliças que você mais gosta para poder plantar aí na sua casa. O segundo motivo é que você vai evitar doenças. Olha só, devido ao aumento de venenos e agrotóxicos nos alimentos,
Desde 2008, o Brasil ostenta um título maldito. Somos o campeão mundial no consumo de agrotóxico e veneno. Essa realidade alarmante foi apontada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Se você tem dúvida, é só consultar lá o site do INCA, vai estar lá todas as informações. E a Organização Mundial da Saúde alerta, o consumo excessivo de agrotóxico e veneno causa a morte de mais de 200 mil pessoas na Terra por ano. Olha só, imagine isso, quando você vai lá no mercado e escolhe lá cuidadosamente frutas e verduras, você saber, você está levando para casa também ingredientes que são banidos no resto do mundo, que são liberados somente aqui do Brasil. Você pagaria para engolir 5 quilos de veneno todos os anos? Foi isso que o INCA apurou e descobriu que cada brasileiro consome mais de 5 litros de veneno todos os anos. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é exatamente isso que acontece quando você vai lá no mercado e compra lá as suas hortaliças e verduras e frutas sem saber de onde veio. A pergunta é, até quando você vai continuar lá no mercado comprando veneno e dano para sua família? E eu sei que nesse momento você está pensando agora, eu sempre comi isso e nunca senti nada, nunca morri e tal. Mas a pergunta é, e se fizer mal? Você quer arriscar? Você quer arriscar com a própria vida? E se você continuar comendo, pode ter certeza, um dia a conta vai chegar. E essa conta não é barata. Eu prefiro não arriscar. Imagine você colhendo todos os dias frutas e verduras na porta da sua casa, aí dentro de casa praticamente. Frutas que você nunca imaginou que talvez um dia poderia cultivar no seu quintal. E é possível sim. Esse é o poder de quando você tem o conhecimento certo para poder adaptar. Aquilo que parecia ser impossível, dando frutos, dando vida em um vaso. Geralmente o que eu mais recebo de mensagem é de pessoas me perguntando dicas. E é um grande erro, o maior de todos os erros. Você querer começar o seu quintal produtivo, aí produzir no seu quintal, através de dicas. Sem entender qual é a real causa daquilo ali e como fazer. Simplesmente pegando essas pequenas dicas na internet e acha que isso vai resolver o problema. Não vai, você vai gastar tempo à toa. Dicas rápidas e muitas coisas que falam ali nem verdade é. E a maioria das pessoas simplesmente acredita e tenta replicar. E não tem resultado, isso é lógico, é óbvio. Entendo você, eu também passei por isso, eu achei que era assim, os meus alunos também passaram por isso, acharam que essas dicas eram o que resolvia. E eu sei que você pensa na sua cabeça que existe o adubo mágico que vai resolver todos os problemas e todas as suas frutíferas vão produzir, ficar lindas, perfeitas e maravilhosas somente com esse adubo. Sei disso, eu sei que tem muita gente que ainda fala assim, eu vi na internet que a frutífera produziu depois que colocou esse adubo. O meu vizinho falou que só vai produzir depois que eu colocar esse adubo aqui. Aí eu te pergunto, me responde uma coisa, essas dicas que você viu na internet resolveu o problema? Você conseguiu fazer frutíferas produzir de verdade em vaso? Conseguiu fazer uma horta que desse para alimentar você e sua família em pouco espaço? Você conseguiu fazer isso? Eu acho que não, né? E essas pessoas que falam com você, os seus vizinhos, já conseguiram ajudar centenas de pessoas com esses depoimentos aqui, ó, igual eu fiz? Olha só o depoimento de cada uma dessas pessoas. Elas estão relatando que realmente com elas funcionaram de verdade. Não sou eu que estou falando, são elas. Porque realmente funciona se você usar o método dos 4 ciclos. Apenas com dicas não vai funcionar. Por isso que eu falo, que com as dicas não funcionaram. Que se tivesse funcionado, você nem estava aqui. Você já estava aí no seu jardim lindo, poderoso, cheio de frutíferas e hortas. Por isso que eu falo e reafirmo. Eu tentei cultivar muito tempo com apenas dicas na internet. Eu acreditava, assim como você acredita hoje, que existe um adubo mágico que vai transformar a minha planta. Eu não sei porquê, isso foi passado, que era assim que a gente cultivava a planta antigamente, mas isso mudou, isso não funciona, não é assim. E por esse motivo, talvez que você não tenha resultado até hoje, porque você acredita e usa essas dicas. Se você continuar usando essas dicas, você não vai ter resultado, não adianta. Não ache que você vai vir aqui pegar algumas dicas que eu falar e vai colocar no seu pomar e vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu não estou aqui para te ensinar dicas, eu estou aqui para te ensinar como fazer de maneira correta. Então esse foi o segundo motivo, então vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo é que você vai economizar dinheiro quando você planta o seu próprio alimento, isso é lógico. É muito simples, né? Menos idas ao mercado e menos gasto com alimentos caros. Principalmente os orgânicos, né? Que são bem acima do preço. Tem mais, hein? Ao comer alimentos mais saudáveis, você possivelmente vai economizar dinheiro também com remédios. Porque você possivelmente não vai ficar doente, ou vai ficar menos doente, né?
então é mais dinheiro para o seu bolso. Então esse foi o terceiro motivo, você vai economizar dinheiro. Vamos para o quarto motivo. O quarto motivo é o sabor real dos alimentos. Talvez você nunca tenha sentido o sabor real dos alimentos se você sempre comeu frutas e verduras compradas no mercado. Ao cultivar seu próprio alimento no seu quintal, você vai descobrir o sabor real que cada fruta e cada hortaliça tem, porque você vai colher na hora certa, quando ele está pronto. Então já vai colher e já vai comer, sem demora. Você vai comer a fruta ali no auge do sabor, né? No auge da sua tabela nutricional. Alimentos puros, sem agrotóxico, veneno, sem você saborear cada mordida como a natureza planejou. Natural e deliciosamente autêntica. E o quinto motivo é porque é algo novo e encantador cultivar no próprio quintal. O cultivo de frutíferas anãs e hortas no seu quintal é uma grande oportunidade para pessoas que buscam algo novo a se fazer, algo prazeroso. Muitas pessoas que entram em contato comigo, que me procuram, a grande maioria está ali naquela fase de aposentadoria e tal, já concluíram grande parte da vida ali, já concluíram o ciclo da vida e se sentem ansiosas, né, e despreocupadas. Dá um novo sentido para a sua vida praticando um hobby bem legal e prazeroso. Tem algumas pessoas que se sentem sozinhas, sentem um vazio dentro de si, né, querendo fazer algo que realmente tenha sentido na vida, procurando alguma coisa importante e relevante para se ocupar. Muitas pessoas que não sabem muito bem o que fazer nessa fase da vida, mas querem aproveitar a vida. E produzir o seu próprio alimento no seu quintal é algo novo, prazeroso. E o sexto motivo é que você vai ter uma conexão com a natureza. Cultivar frutíferas e hortas em casa nos ajuda a ter uma conexão maior com a natureza. Plantar e cuidar das plantas, desde o momento em que colocamos as sementes na terra ali e tal, até colher o fruto, aprendemos muito com as próprias plantas, né? De como ela cresce, como ela se reproduz. Isso faz a gente entender melhor de onde vem a nossa comida, que sempre veio desde os antepassados, né? Isso faz pensar mais sobre o meio ambiente, sobre a preservação de tudo que a gente tem, a preservação do meio ambiente, a preservação das nossas matas, dos nossos animais. Essa atividade nos faz nos sentir bem, nos conecta com o eu interior, gerando uma conexão maior com a natureza e dando mais prazer para a sua vida. Ou seja, com as coisas simples, né? O sétimo motivo é que vai deixar sua casa mais bonita. Sim, ter uma horta, né, e ter frutíferas plantadas em vasos na sua casa vai sim deixar sua casa mais bonita, mais decorada, mais enfeitada. Principalmente se você mora na cidade, né? Aquelas várias cores ali, aqueles tons de verde, amarelo, das flores, das frutíferas e tal. A casa vai ficar mais bonita, a sua casa vai valer mais, porque também valoriza mais a casa, né? Pomar e horta. Você vai ter orgulho de mostrar suas plantas para todo mundo que for na sua casa. Os seus vizinhos e amigos vão morrer de inveja de você. O oitavo motivo é que é uma terapia incrível, que vai aliviar o estresse, a ansiedade e a depressão. Todo mundo sabe e é comprovado cientificamente que o cultivo em casa é uma terapia sensacional. Vai trazer muitos benefícios psicológicos. Cuidar de plantas, acompanhar, colocar sementinha, acompanhar todo o crescimento, ver ela crescendo, dando fruto. Isso pode aliviar muito o seu estresse, pode deixar sua vida mais tranquila e mais feliz. Vários estudos comprovam que plantar em ambientes pequenos traz muito mais felicidade para você que você nem imagina. Vai melhorar o seu humor, vai reduzir a fadiga, vai reduzir o estresse e a ansiedade, você vai ficar melhor no desempenho e principalmente no foco das coisas, você vai melhorar nos processos de cura e tolerância à dor, você vai minimizar a ocorrência de dores de cabeça e ainda vai melhorar a saúde respiratória. Veja só a opinião do Marcelo. Marcelo sofria de ansiedade e depressão, mas depois que começou o seu cultivo no quintal, encontrou um novo significado na sua vida. Nem remédio toma mais. Hoje está curado e feliz. Veja só. Eu tinha um projeto de ter um pomar em vaso. Eu amo frutas, principalmente frutas. Eu gosto de plantas, mas principalmente frutíferas, né? E frutas. Eu gosto demais de frutas. Em meados de 2021, eu fui diagnosticado com uma sequela da Covid, que foi ansiedade, né? E isso me atrapalhou muito a minha vida em todos os aspectos, principalmente no profissional, no andamento pessoal, né? Me tirou muita motivação de muita coisa, né? De fazer as coisas. E o curso me ajudou muito nisso. Me ajudou demais, me ajudou muito nesse tratamento meu. Ele me trouxe motivação, me trouxe uma linha de conseguir, para ter uma forma de atuar dentro desse projeto, de como fazer. Eu sempre fui curioso, então buscava informação, sempre lia, buscava vídeos de várias pessoas, só que eram
informações, vamos dizer assim, picotadas, né? Você não tem uma continuidade, não tem um procedimento para você ter o resultado lá no final. O curso não proporcionou isso. Então, teve esse aspecto. E isso acabou me motivando mais ainda, né? Não tem esse aspecto de você não ter uma forma de trabalhar, de produzir aquilo que você deseja, você sabendo o que você tem que fazer, como começar, o que você tem que fazer e aonde você quer chegar. Isso é extremamente motivador. Deslumbra que você tem uma forma de trabalhar que vai te trazer um resultado. E também o fato de eu estar todo dia agora, levantar, ir lá, cuidar minhas plantas, eu chego no trabalho, vou de novo, ver minhas plantas de novo, né? Isso tem um aspecto terapêutico também. Para mim, esse aspecto terapêutico foi fundamental me ajudar no tratamento da ansiedade que eu estava diagnosticado, e graças a Deus hoje nem remédio eu estou tomando mais. Tenho certeza que da agora em diante as coisas vão ser diferentes, porque eu sei que agora tem uma metodologia de trabalhar, de cuidar das plantas que dá resultado. Cara, é muito melhor do que qualquer remédio. Você vai deixar de tomar remédio aí se você fizer essa terapia na sua casa. Mas para isso acontecer, não basta somente querer. É possível entender como fazer isso. Porque se você não souber como fazer, muito pelo contrário, vai virar um pesadelo na sua vida, igual virou na minha, quando eu expliquei para vocês no comecinho da minha história. Então isso vai te dar muito mais qualidade de vida, você não tem noção. Igual na Genebra, onde cada pessoa planta seu próprio alimento orgânico no seu quintal. É por isso que na Suíça, pensa que na Genebra, lá em Suíça, a qualidade de vida está entre a terceira maior do mundo. Essas pessoas vivem muito mais e com muito mais saúde. Então é comprovado que isso realmente funciona. Eu acabei de mostrar para vocês um mar de oportunidades, vários motivos para você a partir de hoje cultivar, transformar o seu quintal comum em um paraíso verde de frutíferas, anãs e hortas, cultivando o seu próprio alimento de forma orgânica, para você esquecer de vez os agrotóxicos e veneno que está matando cada vez mais, e principalmente aqui no Brasil. Agora eu quero falar a palavra-chave sobre o livro, para vocês baixarem o livro. A palavra-chave é fruta. Somente isso, fruta. Essa é a palavra-chave para vocês poderem baixar o livro, que eu falei lá no começo da aula. Agora eu vou falar também sobre o desafio, O desafio que eu falei para vocês também lá no começo da aula. Agora eu quero que você dê mais um passo além, se comprometa ainda mais com essa vida fantástica. Vou te dar uma atividade especial. Na verdade é um desafio bem legal. Você topa participar desse desafio comigo? Coloca aqui nos comentários, coloca aí. Quem topa participar desse desafio incrível? O desafio da semana é uma maneira que eu achei, para você colocar a mão na massa. É isso mesmo que você escutou, você vai aprender do zero a fazer a sua primeira frutífera. Ainda vai poder participar do sorteio que vai acontecer no próximo sábado agora. O prêmio desse sorteio vai ser uma frutífera anã, que eu vou enviar daqui da minha casa diretamente para você aí na sua casa. Acho que vocês querem ganhar a frutífera anã, Quem é que não quer? O desafio do planteiro, você vai aprender como fazer a estufa mágica. É a mesma estufa que eu utilizo aqui para fazer as mudas de frutíferas anãs. Com essa estufa, você poderá fazer muda de qualquer frutífera, de maneira simples, fácil e rápida. Como participar desse desafio, O desafio do planteiro. Para participar desse desafio, você vai precisar fazer algumas regras. São 4 regras bem simples. A primeira regra é responder a pesquisa que você recebeu assim que você se inscreveu no evento. Você tem que responder essa pesquisa e assistir o vídeo bônus que eu deixei no final. Um vídeo bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não respondeu essa pesquisa, logo aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link escrito responder a pesquisa. É só clicar, responder, assistir o vídeo e pronto. A segunda regra é baixar o livro da aula 1. A última página do livro tem o material necessário que você vai precisar para poder fazer a estufa mágica. Então baixe o livro, vá na última página, providencie o material que está lá e pronto. Só lembrando para você que você vai precisar da palavra mágica que eu já falei na aula aqui para você poder abrir o livro. Para baixar o livro, o link está lá embaixo também na descrição. A terceira regra é entrar no grupo do Facebook que eu criei somente para esse evento. O nome do grupo chama Semana do Quintal Produtivo. O link para entrar nesse grupo está logo aqui embaixo também. É só clicar, você vai entrar nesse grupo. E a quarta e última regra, bem simples, você tem que me seguir aqui no YouTube. Então é só apertar aqui em seguir e pronto. Essas são as 4 regras para poder participar do desafio.
Fez as 4, você já está participando e concorrendo uma linda frutífera anã que eu vou enviar daqui para você. E na aula 2, você não pode perder a aula 2, lá eu vou explicar como vai funcionar o desafio, né? Lá eu vou começar a fazer a estufa mágica e dar mais detalhes desse desafio incrível. Você não pode ficar de fora desse desafio. Já faça logo as 4 regras e não perca a aula 2 para poder iniciar, né? Para começar a fazer a linda estufa mágica. Ela vai te ajudar muito a fazer mudas de frutíferas anãs. Então você viu aí que você cultivar seus próprios alimentos, você vai mudar a sua vida. Você vai passar a comer alimentos mais saudáveis, com sabor real. Você vai praticar uma terapia incrível, que vai aliviar o seu estresse da sociedade, vai deixar sua casa mais bonita, sua casa mais feliz, vai compartilhar momentos de prazer com a sua família ali plantando junto, vai evitar várias doenças, vai aprender uma nova habilidade, um novo hobby, que vai te trazer muito mais alegria e paz. É por esse motivo que você não pode perder a próxima aula do nosso evento, né? A próxima aula do Quintal Produtivo, a aula número 2, que será na próxima quarta-feira, depois de amanhã. Expliquei toda a teoria aqui nessa aula e por que você deve começar o cultivo. Na próxima aula eu vou te explicar os pilares, 4 fundamentos para dar certo o seu cultivo. Vou te mostrar aí como é que funciona a horta autossustentável, tá bem aqui atrás, tá vendo aqui, ó? Vou te mostrar também como é que funciona as frutíferas anãs em vaso. É uma aula bem prática, bem legal. Você não pode perder a próxima aula se você quiser continuar aprendendo. Se você quer transformar o seu quintal comum em um paraíso verde de frutíferas anãs e hortas, você precisa aprender esses 4 pilares que eu vou ensinar na próxima aula, porque senão você não vai conseguir. Hoje foi só o começo da sua transformação. O melhor ainda está por vir. Então você não pode perder a próxima aula, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, às 20 horas. Vou deixar aqui embaixo um espaço para comentários. Eu quero muito que você dê a sua opinião, que você comente o que você achou dessa aula, o que você espera para a próxima aula, se você vai participar do desafio ou não vai. Você dê a sua opinião, poste a sua dúvida, né? Sabe, eu posso responder ela na próxima aula. Vou deixar aqui embaixo também o endereço das minhas redes sociais. É muito importante você me seguir no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes, porque diariamente estou postando conteúdo bem legal sobre esse assunto. É muito importante que você também me siga nas redes sociais. Então era isso. Muito obrigado por ter assistido até agora a aula número 1. Não perca a aula número 2, que vai ser uma aula prática. É muito importante que você participe do desafio, entenda como funciona, baixe o livro que está aqui para saber como é que funciona esse desafio, o livro da aula 1. Muito obrigado por ter assistido até agora. Um beijo no seu coração e fiquem todos com Deus. Tchau e até a segunda aula.